Bom, galerinha, então para fechar aí os nossos vídeos sobre essa parte de lógica, esse reforço aí que a gente fez tanto desde o início do ano até agora, né? Relembrando muitos conceitos do ano passado e usando, logicamente, o que vocês aprenderam no ano passado em JavaScript, agora em C Sharp, tá? Então, vou criar mais um projetinho aqui. Vou chamar esse projeto de exemplo de métodos ou funções, né? Mas vou colocar aqui métodos. Exemplos de métodos. Esperar ele carregar aqui bonitinho. E vamos começar aqui conhecendo um pouquinho sobre os métodos, tá? Então, pois bem, pessoal. Para finalizar, a gente vai aprender hoje sobre o que são os métodos. Métodos eu vou falar bastante com vocês sobre eles lá nas aulas de orientação a objetos. Mas métodos ou funções, vocês aprenderam aí como funções, é quando a gente agrupa um conjunto de instruções, né, dentro de linguagem de programação e a gente vai ter uma chamada para executar determinada instrução, determinada funcionalidade. Tá? Então a gente vai estar usando aí o que a gente chama de método. Para eu criar um método, eu preciso estar dentro de uma classe, tá? E eu preciso criar um método que eu venha a chamá-lo depois. Tá? Pois bem, eu vou criar um método aqui dentro do método main, tá? Dentro aqui do método main mesmo. Porém, eu posso criar métodos aqui fora. É até mais indicado, na verdade, quando a gente for criar métodos, que a gente crie fora. Tá? Se eu quisesse, poderia vir e criar um método aqui. Ó. Vou criar um primeiro aqui para vocês verem. Né? Poderia criar, por exemplo, um void. Void quer dizer aqui que ele é sem retorno, né? E colocar assim que ele chama calcular idade. Opa. Confundir aqui com a chamada de método do JavaScript. Não. Chama aqui de void calcular idade. Né? E aqui eu posso colocar a ação que ele vai fazer. Por exemplo, eu vou imprimir na tela um console. Ponto. WriteLine. Na verdade, eu teria que fazer uma ação, né? Então, nessa ação, por exemplo, eu vou ter o int idade, que vai ser igual a 2020, menos o ano que eu nasci, 1989. E aí eu vou querer imprimir isso na tela, né? Console.WriteLine e vou colocar assim: sua idade é vírgula idade. É isso? Pronto. Então aqui, galera, eu tenho uma função que é do tipo void. Quando eu coloco void aqui, significa que ele é do tipo vazio, ou seja, eu executo uma ação, mas ela não me dá retorno de valor nenhum, ela só faz o que eu estou mandando, tá? E aí, se eu quiser executar esse método, eu chamo ele aqui, ó, em qualquer outro lugar, calcular idade. Tanto que se eu deixar ele desse jeito aqui, ó, vou deixar assim primeiro. Vou colocar aqui o exemplo métodos e vou executar ele. Vocês vão reparar que não vai acontecer absolutamente nada. Ele também não vai dar erro. Né? Simplesmente vai abrir e vai fechar também, que eu esqueci de colocar o read key ali embaixo. Mas nada além disso. Tá? Ele não vai fazer
nada na minha tela, não vai imprimir nada, por mais que eu tenha um comandinho ali, né, que aqui essa telinha está cobrindo, por mais que eu tenha um comandinho aqui, que é o Write Line, ele não vai imprimir nada na minha tela. Essa telinha vai abrir e vai fechar logo em seguida. Ó, mesmo que eu... lembrei, vou colocar aqui, ó, console... Não, ponto read key. Lembrei de colocar aqui. Beleza, agora sim, né? Ó, vocês vão reparar que também não vai parar a tela e não vai exibir. Tá? Não vai funcionar. Quer dizer, funcionar, funcionou. A diferença é que eu não estou chamando o método. Aqui eu declarei o que o meu método faz. Eu tenho um método chamado calcularidade, que vai fazer essa continha de 2019 menos 1989. E aqui vai mostrar esse resultado que é a minha idade. Tá? Para eu chamar ele, eu teria que colocar assim, ó, calcularidade. E aqui sim eu estou chamando o meu método. Tá? E aí quando eu executar, aí realmente vai mostrar, né, a minha idade. Estarei fazendo 31 anos aí em breve. Né? Então, ele funcionou, né, numa boa. Tá? Então aqui a gente está vendo como funcionou um método. Então aqui eu tenho um método, eu tenho uma função, tá, que foi declarada aqui e está funcionando. Poderia ser declarado em outro lugar? Lógico. O ideal é que ele fosse feito fora do main. No mínimo aqui, né? Lógico que lá em orientação a objeto a gente vai ter umas aulas até mais específicas sobre isso, né? Onde a gente vai ver lá como criar ele na classe bonitinho. Aqui, eu inclusive poderia colocar depois um nível de visibilidade, tipo um public void. Public é o nível de visibilidade, estou dizendo que ele é público, todo mundo pode ver, tá? E aqui eu estou chamando que é o método calcularidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele está reparando. Ah, verdade. Como ele está dentro do próprio da classe aqui, eu estou executando ele dentro da própria classe, eu não estou usando instância, eu vou ter que colocar ele aqui como estático, por enquanto, tá? Então eu teria que colocar aqui como public static, porque eu estou chamando ele sem instanciar uma classe. Aí nas aulas de orientação a objeto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse static aqui, beleza? E aí, montando desse jeitinho, ó, vamos reparar aqui, ele vai funcionar também numa boa, tá? Esse método, como eu falei, ele é void. Ele não me retorna valor, né? Mas aqui não faz muito sentido. Vamos começar a trabalhar algumas coisas aqui. Esse método, ele está sem parâmetros. Posso ter métodos sem parâmetros? Lógico que posso, como a gente teve aqui. Mas nessa situação, talvez seja interessante eu, em vez de sempre ser 1979, pode ser que um dia não seja eu que esteja fazendo esse teste, seja outra pessoa. E eu quero que essa idade aqui possa ser outra, né? Esse ano de nascimento aqui possa ser outro. Então, esse método ele não tem parâmetros, mas eu posso transformar ele no método parametrizado. O que seria o método parametrizado, né? Então, o método parametrizado é quando eu coloco um parâmetro aqui que eu peço para ser digitado. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui que vai ter um int ano nascimento, tá? E ao invés aqui de ser 1989, vai ser ano nascimento, tá? Então, o que vai acontecer? Na hora de chamar esse método, aqui dentro eu vou ter que preencher o ano de nascimento dessa pessoa, tá? E aí, numa boa, ele vai estar funcionando agora. Só que, digamos que a próxima pessoa que for usar esse programa queira colocar aqui que ela nasceu no ano 2000. Tá? Beleza, ó.
vai dar lá que ela esse ano estará fazendo 20 anos de idade. Tá? Então, reparem bem que a gente consegue mesclar de forma mais interessante, né? E aí eu posso até fazer uma dinâmica legal aqui, ó. Posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Console.writeline e pedir assim, ó. Digite o seu ano de nascimento. Tá? Posso criar aqui uma variável chamada int ano, por exemplo. E aqui eu vou pegar o ano igual. Já sei que tem que converter, né? Então, int.parse. E vou colocar aqui console.readline. Leio, né? E vou jogar aqui dentro. Ó. Tá? Falta um ponto e vírgula aqui. E agora, na hora de exibir ó, o resultado, ao invés de colocar a idade diretamente ali, posso colocar aqui ó, o ano. Tá? Então, olha que interessante. Agora, o meu método ele já está com uma outra dinâmica. Ó, vou digitar o ano de nascimento, colocar aqui, sei lá, nasceu em 1998. Está fazendo aí, ó, a idade 18 anos. Tá? Então, meu método já está com uma função mais específica. Eu já estou conseguindo trabalhar aqui com o método que a gente chama aí de parametrizado. Porém, esse método ele ainda está trabalhando com o retorno vazio. Em muitas situações a gente vai precisar de métodos com retorno vazio. Tá? Então, só para recapitular, quando não tem nada dentro desses parênteses, a gente tem o método sem parâmetros. Quando tem alguma coisa aqui dentro dos parênteses, a gente tem o método parametrizado, com parâmetros, com argumentos que ele pede. Tá? Inclusive, na hora que a gente vai digitar o método que ele exige parâmetros, né? Na hora que a gente já chama ele aqui, ele já até identifica que fala, opa, esse é o método com retorno vazio, e que ele precisa de um parâmetro chamado ano nascimento, né, um inteiro para representar o ano. Não precisa ter o mesmo nome do que você coloca aqui, tá? A variável. Não tem problema. O importante se é um valor inteiro que ele está esperando, a variável, um valor inteiro apareça aqui, tá? E aí a gente pode mudar para uma outra coisa. Eu poderia dizer que é o correto, inclusive, né? É bacana a gente ficar evitando colocar essas mensagens dentro dos métodos, futuramente vocês vão entender o porquê, mas é bacana que a gente faça o seguinte, ó, vou até deixar aqui, tá? Eu posso ter métodos com retornos vazios, que é esse void, ou posso ter método com retorno pré-definido. Digamos que eu queira retornar um número inteiro, então eu vou colocar aqui um int. Então, ó, int calcularidade. A partir de agora, ele está esperando ó, né, que ele retorne o valor inteiro. Inclusive, ele começou a reclamar aqui ó, que nem todos os caminhos desse código estão retornando o valor. Ou seja, ele não está retornando um valor inteiro. Por quê? Em nenhum momento eu estou falando aqui, ó, retorna esse valor. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de colocar essa mensagem, né, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, eu até acho mais inteligente, mas a gente pode fazer assim, ó, return idade. Né? Ou seja, eu vou calcular a idade dele e vou retornar, né, esse valor. Se eu executar isso aqui agora, o código também não vai dar erro. Só que vocês vão estranhar uma coisinha. Tá? Vou colocar aqui 1979. Aí você vai falar, pô, professor, eu apertei o Enter e não apareceu o valor. Então o método está errado. Não, não está errado. A diferença é que a partir de agora, esse cara não tem esse comando que exibe na tela.
Esse comandinho que exibe na tela, vou até dar um Ctrl X aqui, ó, ele iria para cá. E no lugar ali de onde está a idade, que é aquela variável, eu posso colocar, em vez de uma variável, um método que retorna o valor que eu preciso. Tá? Então, por exemplo, calcular idade vai substituir esse zero. Tá? E aí vai exibir o valor da mesma maneira. Vamos dar uma olhadinha lá, eu vou colocar aqui ó, 1989 e ver que a idade é 31 anos da mesma forma. Então, esse carinha aqui, ele me retorna agora esse número, que é o resultado da conta. Tá? E aí a gente tem um método com parâmetros. Tá? O legal é que se a gente quiser ainda deixar o código mais enxuto, eu até mostrei isso numa aula para vocês, quando eu falei de método, só que na aula de orientação a objeto. A gente pode fazer assim, ó, que é bem mais interessante, né? Ó. O código fica bem mais curto, nem sempre a gente precisa atribuir variável e colocar para dentro dela. Né? Como eu já estou atribuindo qual que é o retorno, eu estou falando que o retorno é 2020 menos o ano de nascimento que eu passei aqui. Tá? E aí, se eu executar, vamos reparar que funciona do mesmo jeito. Tá? Então, ó, repare que nós temos métodos com parâmetros e sem parâmetros, métodos com retorno, que aqui seria um void, tá? Que é a executação, né, sem retornar valor nenhum, até dar erro aqui, ó, avisando que não pode ter retorno porque é um método void, ou eu tenho um retorno, que é aqui com inteiro eu uso a palavrinha reservada return para falar o que aquele retorna. Tá? Uma boa prática é sempre a gente procurar usar métodos aí que passem um valor, em vez de imprimir esse valor na tela direto, a gente usa o retorno e lá a gente vai ter o código que vai imprimir na tela mais específico. Tá? Então, esses aí são os métodos. É bem importante que a gente entenda a criação do método, que é o que a gente fez aqui em algumas etapas. É bem importante que a gente entenda quando chama o método. Tá? Então, esses itens que a gente está criando e chamando, depois vai ser muito importante na Unity para a gente poder manipular aí o jogo. Beleza? Então, vou encerrar aqui e depois a gente já vai aplicar todos esses conceitos que a gente viu em todas essas aulas dentro da Unity. Beleza, galerinha? Valeu!